Deus seja louvado. Título desta mensagem: Jesus mostra o sinal. Quero que abram a sua Bíblia no Santo Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 38, que diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus disseram: Mestre, nós gostaríamos de ver um sinal da tua parte. Mas Jesus respondeu-lhes assim: Uma geração má e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E os homens de Nínive se levantarão julgando esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Prezados e queridos irmãos, nessa passagem que aponta o livrinho de Jonas, que tem apenas 4 capítulos, e esse é um dos livros mais controversos da Bíblia, mas também é um dos livros mais emocionantes de se ler. E quando você ler, de um lado está cheio de emoção e também cheio de evangelho, do evangelho eterno. E ele esperava quando Jesus Cristo voltaria e morreria na cruz e passaria 3 dias e 3 noites na sepultura e ressuscitaria dos mortos. Então esses fariseus, que eram líderes religiosos, estavam ouvindo Jesus falar e pediam um sinal. Eles disseram: Senhor, nos dê um sinal. Que tipo de sinal você nos vai dar para provar que você realmente é o Filho de Deus? Você faz muitos milagres, mas nos dê um sinal forte e real. E Jesus disse: Vocês pedem um sinal, uma geração má e adúltera. Por quê? Vocês querem um show, um espetáculo para provar que eu sou filho do eterno Deus? Mas o único sinal que você vai conseguir se encontra no livro de Jonas. Essa é chamada a história do peixe. Mas muito mais do que isso, é uma história verdadeira. É a história que Jesus mesmo confirmou e autenticou. O juiz dos vivos e dos mortos, ele atestou isso. As pesquisas dizem que existem 300 tipos de tubarões, mas a Bíblia nos diz que Jonas não foi destruído pelo peixe. Jonas foi salvo e não destruído por um grande peixe. E eu acredito porque a Bíblia diz, e Jesus confirma: Bendito o Senhor. Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar nesses fatos, e que acreditavam há dezenas de anos atrás. Deus veio até Jonas. Ele morava na parte norte de Israel, e a Escritura diz no 1º capítulo de Jonas: a palavra do Senhor veio a Jonas, mas Jonas não gostou da palavra que recebeu de Deus, e que disse: Jonas, eu quero que você vá para Nínive, aquela grande cidade perversa,
Essa era a capital do império mais poderoso do mundo, e eu quero que você vá e pregue a ela o arrependimento e diga para eles se arrependerem, senão eu vou destruí-los. E Jesus e Jonas não gostou disso. Ele não gostava dos ninivitas, porque os nínivitas vinham com seus excessos, eram pessoas muito cruéis, e a história nos conta que essas pessoas eram brutais e tratavam seus prisioneiros de uma forma tal que não temos palavras para dizer como eles eram terríveis. E Jonas não gostava deles. Não gostava daquele povo. Na verdade, ele os odiava. Ele disse: eu não vou, Senhor. Então ele desceu para Jope, comprou uma passagem, embarcou para Tarsis, que ficava do outro lado da Espanha. Enquanto ele estava naquele navio, uma tempestade, um furacão, e os marinheiros estavam com medo, pensaram que iam morrer, e eles disseram: está acontecendo algo errado, vamos rezar aos nossos deuses. E o capitão desceu até o porão do navio e viu Jonas deitado, dormindo, e o capitão sentiu que algo estava errado. Ele tinha escutado Jonas, que ele estava fugindo de Deus. E o capitão o acordou, e os marinheiros lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas estava errado mesmo. E ele era a pessoa que estava provocando tudo aquilo. Eles disseram: e o que vamos fazer com você? E Jonas lhe disse: me joga no mar, e quando eu for lançado no mar, o mar vai acalmar. O salmista, no livro do Salmo, disse: para onde vou do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença, ó Deus? Jonas não conseguiu fugir da presença de Deus. Veja bem, o diabo vai sempre ter um barco preparado para uma pessoa que quer navegar para longe de Deus. Jonas pensou que havia pago a passagem. O capitão do navio também pensou, mas ambos foram enganados. O preço é mais alto que alguém paga quando tenta fugir da presença de Deus. Então você realmente paga um preço, porque o salário do pecado é a morte. Então esses marinheiros lançaram sorte e caiu sobre Jonas, e Jonas mudou de ideia, e Deus preparou um grande peixe. 3 dias e 3 noites ele esteve lá para meditar sobre isso, mas que agonia terrível deve ter sentido no seu coração. Porque existem 2 maneiras de enfrentar o julgamento: existir, ir mais fundo no pecado, ou se voltar para Deus. E Pedro, andando sobre as águas, começou a olhar em volta e tirou os olhos de Jesus e disse: Senhor, me salve. A Bíblia diz que estamos mortos em ofensas e pecados, e as Escrituras dizem que você é um corpo, mas morando dentro do seu corpo tem um espírito e uma alma que pode ter comunhão com Deus, mas isso está morto por causa do pecado.
e só pode ser vivificado pelo Espírito Santo quando você vier e se arrepender de seus pecados e receber Jesus Cristo como seu Salvador. Deus fornece todos os meios para você escapar, mas você está de pés e mãos amarradas pelo próprio pecado. Mas quando o Espírito Santo vir e cortar essas ataduras, então você vai pular para a liberdade, porque você vê essa história, é a história da cruz, que Jesus Cristo morreu na cruz, e que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, e que ele está vivo. Por esta mensagem está falando ao seu coração, e você está disposto, bendito é o Senhor, a receber Jesus. Ele vai entrar no seu coração para dar vida e paz e alegria que tanto você precisa e não conhece. E o Evangelho de Jonas diz: e o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas em uma terra seca. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, e Deus lhe disse: te dou outra chance. Deus disse: vá para a grande cidade de Nínive. Então Jonas obedeceu a Deus e foi para aquele local, obedecendo a palavra de Deus. Ele chorou, se arrependeu, e falando aos ninivitas, ele disse: Deus vai poupar vocês por 40 dias, mas arrependam-se, pecadores. Bendito o Senhor. O julgamento está chegando. E isso era Deus falando através do seu mensageiro. Agora Jonas não queria fazer isso. Ele estava com vontade de fazer o contrário. Mas ele estava entregando a mensagem do Senhor. E a mensagem de Jonas não deu nenhuma promessa de misericórdia. Foi uma mensagem de arrependimento muito dura. Ainda assim, o povo de Nínive acreditou naquela mensagem, e a Bíblia diz que foi o maior reavivamento, a maior campanha evangelística de toda a história do mundo que aconteceu em Nínive, que era uma cidade provavelmente com mais de 600 mil habitantes, de acordo com o que você pode ler aí no rodapé da sua Bíblia, no comentário. E toda a cidade e o rei, do rei para baixo, se arrependeram. E o rei retirou suas vestes, desceu do trono e foi para a rua, para o pó, em panos de saco e cinza, e se arrependeu de seus pecados, e Deus teve misericórdia, não só do rei, mas de todas as pessoas, e todas foram salvas. E isso poderia acontecer com todos que ouvem essa mensagem. Veja bem, o rei imediatamente proclamou jejum. Não comeu, não bebeu. Eles jejuaram e oraram. Eles tiveram uma grande renovação espiritual em Nínive. Os homens de Nínive, Jesus disse, se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram na pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Veja, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Muito mais devemos nós nos arrepender quando ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo pregado pelo Espírito Santo. Deus está nos avisando agora, através das forças da natureza,
através dos furacões, dos terremotos, da violência, de todos os acontecimentos que estão afetando agora o nosso mundo, nossos problemas econômicos, todas estas coisas que Deus está usando para falar conosco. E se não nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, o julgamento realmente virá. Em Gênesis capítulo 6, falando dos dias de Noé, a Escritura diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem. E diminuiu a idade do homem. Deus disse: tem 120 anos para se arrependerem. Bendito o Senhor. Se não se arrependerem todos, vocês serão destruídos. Então, finalmente, quando Noé estava para entrar na arca, Deus disse: mais 7 dias. E então é isso. A graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Nínive nunca tinha escutado um pregador. Quantos pregadores você já ouviu? Quantos programas de rádio e de televisão? Quantos serviços religiosos que você já participou? Quantas Bíblias tem em sua casa? Nínive teve apenas um único aviso, um único serviço, e toda a cidade voltou-se para Deus. Agora Jonas não estava nada feliz com isso. E ele não queria ver as pessoas serem salvas. Jonas passou por um momento de fraqueza. Não era um homem fraco, mas por um momento de prova. E muitos de nós temos momentos de fraquezas, e muitos de nós fizemos algo que não deveria ter sido feito em um momento de fraqueza. E se você se arrepender, Deus te perdoa imediatamente. Deus te perdoa e vai te perdoar. E assim Jonas saiu para o alto daquela colina, subiu lá para descansar, ficar lá olhando e vendo lá de cima. Ele queria ver o que iria acontecer com as pessoas. Ele queria ver se o povo realmente ia se arrepender. Ele não acreditava, porque ele não tinha confiança naquelas pessoas e não sabia o que Deus poderia fazer com tudo isso. Mas Deus preparou uma aboboreira para crescer sobre a cabeça de Jonas, para protegê-lo do vento e do sol, aquele sol ardente. E ele ficou tão apegado e emocionalmente àquela aboboreira e se apaixonou por ela. Ele a amava, porque ela protegia ele daquele sol escaldante. E Deus disse: por que você ama tanto essa aboboreira, que você não gastou tempo nem trabalhou para fazer com que ela nascesse? Porque você não entende que amo as almas dessas pessoas, desse povo, e que dediquei trabalho, esforço e amor eterno por essas almas que estão nessa cidade? Esse é o fundamento da graça de Deus para conosco. Eu sei, Ele te fez nascer. Ele colocou tempo e esforço para que você seja feliz. Deus provou seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós
quando nós éramos ainda pecadores. Esses exemplos que tiramos do livro de Jonas são fenomenais. Deus tem uma preocupação com você. Deus é poderoso e pode usar as forças da natureza para te acordar, para te chamar sua atenção e para trazê-lo para o seu reino. E meditando na história de Jonas, eu digo: que Deus maravilhoso, que sempre dá outra chance. E para você que ouve esta mensagem, Deus está dando outra chance para você dar o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, o Nazareno, e ter a certeza que você vai para o céu. Basta você tomar uma decisão. Aí onde você está, não precisa sair da sua casa. Talvez você ainda não recebeu a fé no seu Senhor e Salvador. E se você deseja conhecer a misericórdia de Deus, hoje Ele te diz: eu amo a sua alma. Receba Jesus Cristo em seu coração, para que sejais selados com o Espírito Santo da promessa, e que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de toda a glória e de toda a eternidade, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Pois o Senhor Deus, pelo seu poder e grande misericórdia, pode ressuscitar, juntamente com Cristo, todos aqueles que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e fazê-lo assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E finalizo esta mensagem rogando ao Senhor para que possa vos fazer entender qual seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade desse amor. E conhecer o amor que excede todo entendimento, para que sejais da plenitude de Deus. A Ele, a Deus, seja glória à Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente louvado.